Nilzinho aqui, fica aqui, atento, que ele tá rodando aí. Vamos aqui, né? Boa noite a todos e a todas. Hoje estou aqui em casa, aqui na janela da minha casa, na minha sala, para iniciar o primeiro Cafélix com Paulo. Café com Paulo. Nós fizemos um trocadilho, colocamos café, Cafélix com Paulo. E hoje é estreia. Eu quero agradecer aí a todos que estão, a todas que estão assistindo. Já estou vendo aqui o Paulo Rogério, a Cida Silva. Enfim, as pessoas estão chegando agora, né? Enquanto vocês chegam, eu já vou aqui tomar um cafélix aqui, ó, um cafezinho feito aqui especialmente para essa ocasião, com uma caneca que eu ganhei da companheira lá da Joyce, lá do MST. Aqui, Joyce, estou estreando aqui o cafélix com o Paulo, tomando excelente café, né, que eu agradeço aí o presente que você me deu. Está guardadinho, estava guardadinho lá na prateleira, mas agora está aqui para tomar o primeiro cafélix da noite. Alguém está servido? Eu espero que muito breve eu possa convidá-los para vir aqui em casa tomar um café com a gente e a gente falar de coisas mais agradáveis, falar de lutas, de conquistas e vitórias, que é isso que nós estamos precisando. Mas, diante da gravidade dos fatos que acontecem no Brasil hoje, eu não poderia deixar de me pronunciar como líder de um movimento popular na cidade, coordenador do MST, e tantos companheiros que participaram de batalhas comigo, né? Gostaria de me dirigir a vocês e a dirigir as pessoas que eu não conheço também. Aliás, tem muita gente que não gosta de mim, que nunca me viu, nunca me cumprimentou. Talvez seja a oportunidade de eu me dirigir a vocês para romper todo tipo de preconceito que possa existir com relação à minha pessoa. Então, esse é um boa noite carinhoso a todos e a todas, para a gente tratar do assunto do primeiro Cafélix. No domingo de manhã teremos um outro, vamos tratar de outro assunto, não é? Mas hoje, diante da gravidade da situação que o país atravessa, diante de tantas coisas, nós não podemos ficar indiferentes que diz respeito ao nosso futuro, à nossa vida e ao futuro do país e ao futuro dos nossos filhos. Hoje, nesse momento, milhões de brasileiros e brasileiras no país inteiro, vocês devem ter parentes em outros estados, alguns têm parentes no Nordeste, em Minas, vocês se falam, vocês sabem a preocupação que o Brasil está vivendo, o mundo está vivendo, com relação à pandemia do coronavírus. Então, nesse momento, milhões de brasileiros estão nas suas casas. Estão conversando, estão com medo, estão receosos por conta desse inimigo invisível que ameaça a nossa família, os nossos lares e o nosso futuro. No país, nesse instante, milhões de brasileiros estão com as suas geladeiras vazias. Milhões conseguiram receber a primeira parcela do auxílio emergencial, mas o dinheirinho já se foi. Os R$ 600, que não dá para nada. Mas vocês lembram que a proposta inicial do Bolsonaro era R$ 200. Imagina se fosse R$ 200 o benefício que foi concedido. Se 600 não deu, não dá, como é que 200 ia ser? Foi o Congresso Nacional que aprovou R$ 600. Milhões de brasileiros sequer conseguiram receber receber a primeira parcela, estava previsto para começar a pagar a segunda, não pagaram. Por quê? Outros tantos milhões continuam em análise, não conseguem acessar, não tem resposta da Caixa, e outros tantos milhões sequer conseguiram fazer o cadastramento. Então, são milhões e milhões de brasileiros aflitos, alguns desesperados, por conta de um auxílio que não vem e a situação cada vez mais se agravando. Então, quando nós falamos que essa questão do país se resolve de outras maneiras do que está sendo encarado hoje, nós queremos aqui fazer as críticas e fazer as propostas, mas nós não podemos deixar de lembrar o que aconteceu nesse 1 ano e pouco do governo Bolsonaro.
Não podemos nos olvidar, não podemos nos esquecer que povo sem memória é povo sem história. Então nós temos que relembrar, né? Flávia Queiroz, Samara, Anice, Fernandes, Anil, minha filha está aqui, boa noite para todos, para todas. Nós não podemos esquecer que essa coisa vem de longe, muito antes da pandemia, que os desmontes das conquistas sociais do povo brasileiro já vinham acontecendo paulatinamente, pouco a pouco. E é bom que a gente perceba aqui o quanto nós perdemos em 1 ano e pouco desse governo Bolsonaro, do desgoverno Bolsonaro. O programa Minha Casa Minha Vida construiu em 8 anos 6 milhões de moradias. 6 milhões! Foi o programa que mais deu dignidade ao povo que não tinha teto, não tinha onde morar. Porque quem não paga aluguel não sabe o drama que é pagar aluguel. Quem mora de favor na casa dos outros não imagina as humilhações que as pessoas passam morando na casa das pessoas. Então, o programa Minha Casa Minha Vida deu dignidade e moradia digna para milhões e milhões de brasileiros. Entrou o Temer, congelou. Entrou o Bolsonaro, acabou com o programa Minha Casa Minha Vida. E nós temos exemplos aqui no Tabuão. Está aqui do outro lado da BR-116, um programa habitacional chamado Chico Mendes 1 e 5, que já deveria estar pronto, construído, as famílias morando. Só não estão morando ainda por causa da política econômica do governo federal que não liberou os recursos até hoje. Tanta luta, tanto sacrifício, e até hoje não foram liberados, não só em Tabuão, no Brasil todo não se construiu uma casa, um apartamento do Minha Casa Minha Vida, e isso é um crime para as famílias que lutam, que precisam, que não querem esmola, porque não é de graça, porque todos vão pagar de acordo com a sua renda, mas vão pagar porque não querem esmola de governo nenhum. Então, o programa Minha Casa Minha Vida foi liquidado por esse governo e, por isso, milhões de brasileiros não têm acesso à moradia digna. Nós não podemos esquecer que outros tantos milhões de brasileiros saíram do Bolsa Família, saíram não, foram retirados do Bolsa Família, sem explicação. Muita gente que está aqui ouvindo esse café aqui, sabem, se saíram do Bolsa Família e nenhuma explicação foi dada. Retiraram e nenhum benefício outro foi concedido. Milhões de brasileiros foram expulsos, entre aspas, do Bolsa Família sem explicação. Vocês não podem esquecer o desmatamento criminoso da Amazônia. Até ontem, a Amazônia estava em chamas, porque foi liberado para os fazendeiros queimarem indiscriminadamente a Amazônia. Teve um dia chamado Dia do Fogo, onde eles queimavam a Amazônia sem precedentes na história do nosso país, que foi uma preocupação mundial, inclusive. Vocês não podem esquecer que alguns meses atrás, vocês lembram do óleo nas praias do Nordeste? Quantos estados do Nordeste foram poluídos? A natureza foi devastada, a natureza marinha. E cadê os criminosos? Cadê quem vazou o óleo? Até hoje não foi esclarecido. Quem é do Nordeste sabe do que eu estou falando, e o Brasil todo sabe, foi amplamente e fartamente noticiado. Nós tínhamos no Brasil um programa chamado Mais Médicos, que ia para os lugares mais distantes do país. Em todos, praticamente, os municípios do Brasil, 10 mil médicos cubanos foram mandados embora do Brasil. Quanta falta faz hoje esses 10 mil médicos para atender na crise que nós estamos vivendo do coronavírus? A reforma da Previdência, foi agora, pouco tempo. Mudaram a aposentadoria, a idade mínima de homens e mulheres, dizendo que a Previdência ia quebrar. O que quebra a Previdência
não é o salário do aposentado, é os privilégios, são os privilégios dos grandes salários, dos marajás. Tem gente aposentada com 30 mil reais. O Temer tinha um monte de aposentadorias. Será que foi cortada alguma aposentadoria do Michel Temer e de tantas outras nesse país? Não. Então, se cortassem os privilégios, não precisaria, não seria necessário mexer com a aposentadoria dos trabalhadores. Thaisa, Luciene, Sônia Miguel, Antônio Ferreira, Maria Lúcia, boa noite a todos que estão aí assistindo. Não vou poder falar o nome de todo mundo, ver se no domingo eu consigo ir falando o nome das pessoas que estão assistindo. Né? A reforma trabalhista. Além da reforma da Previdência, teve a reforma trabalhista, que acabou com a CLT, que retirou direitos dos trabalhadores. O contrato de trabalho é uma farsa. Hoje, o governo liberou para demitir, sem pagar direitos dos trabalhadores. No meio de uma pandemia, ao invés de fortalecer os laços sindicais, o governo entrega a própria sorte milhões de trabalhadores para negociar individualmente os seus empregadores, que também estão numa situação difícil. Nós reconhecemos isso. Os pequenos e médios comerciantes, os pequenos e médios proprietários, empresários, estão vivendo uma crise também, que precisam de ajuda do governo, do Banco Central, ao invés de dar dinheiro para os grandes multinacionais, para os grandes banqueiros, que dê recursos e empréstimos para que esses pequenos e médios empresários, pequenos e médios comerciantes possam sobreviver durante a crise. O não esclarecimento da morte de Marielle Franco e a ação da milícia no Rio de Janeiro, que até hoje, quem matou Marielle? Quem matou? Tantas mortes nesse país não esclarecidas. A impunidade campeando solta. Gerson Moreira, o meu amigo, companheiro, Ronaldo, Rogério Pio, boa noite a todos e a todas. Não bastasse tudo isso, todas essas mazelas que nós viemos durante todo esse tempo, nós, hoje, temos uma situação muito pior para nós debatermos e discutirmos aqui, e nós tomarmos juntos aqui posições que, apesar de nós estarmos aqui em quarentena, a nossa mente não para. Nós temos um instrumento poderoso que é a rede social, como eu estou aqui me dirigindo a vocês. Hoje, e na semana passada, nós já vimos a demissão do governo Bolsonaro de atitudes impensadas, demitindo o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, que estava fazendo um excelente trabalho no Ministério da Saúde. Mandetta tinha 74% de aprovação popular. Dava entrevista todos os dias, informando com transparência o que estava comprando, o que estava fazendo, onde estava pior, onde podia se agravar, o número de mortes, o número de infectados, com toda a transparência. Isso acabou. E foi nomeado agora, não um ministro, um sinistro da saúde, que mais parece um vampiro. Né? Quem vê a figura daquele homem, né, parece que ele está alheio a tudo. Parece um zumbi que não inspira confiança em ninguém do povo brasileiro. Aquilina, Daneta, Thaís Benatti, boa noite. E hoje, para culminar tudo isso, o ministro Sérgio Moro pediu demissão e denunciando que Bolsonaro tentou intervir na Polícia Federal, fazendo obstrução da justiça, talvez para proteger seus filhos que estão envolvidos em atividades ilícitas, sabe lá quais. O Moro saiu hoje contundente, dizendo que não aceitava a intervenção na Polícia Federal, e a gente começa a se perguntar por que Moro foi para o
o governo Bolsonaro? Porque nós sabemos que a eleição passada teve interferência direta, que interferiu na eleição, a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E hoje a verdade está vindo à tona. A Bíblia está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E depois de tanto tempo, nós estamos vendo a verdade aparecer. A verdade não pode ser escondida todo o tempo. Ela vai aparecer. A verdade é de Deus. A verdade é coisa boa. E a verdade, o homem não pode ocultar a verdade para todo sempre. Então, hoje, Moro saiu atirando, dizendo claramente de obstrução da justiça, interferência na Polícia Federal para cobertar investigações. E os brasileiros, nós, não podemos nos calar mais. Mesmo você que está me ouvindo, votou no Bolsonaro, põe a mão na consciência do que foi feito. Errar é humano, persistir no erro não é. Então nós vamos aqui fazer um apelo a todas as pessoas, os democratas desse país, as pessoas, aos trabalhadores, aos comerciantes, aos empresários, a todos que estão hoje vivendo essa situação difícil no país. O Bolsonaro é hoje tão perigoso para o nosso país que ele precisa renunciar ou nós temos que lutar pelo impeachment do Bolsonaro. Por quê? Enquanto a Organização Mundial da Saúde, os médicos, os cientistas estão dizendo para nós ficarmos em casa, para nós nos protegermos do coronavírus, o Bolsonaro fica incentivando, saindo para as ruas, coçando o nariz, tossindo. Já foi, até hoje, esperando o resultado do exame dele, do exame que ele fez lá de coronavírus. Até hoje não mostrou. Quem sabe está contaminado e contaminando outras pessoas. Bolsonaro é um perigo para a saúde pública e hoje ele mostrou que é um perigo para o Brasil. Então, os companheiros e companheiras que não votaram no Bolsonaro, nós sabemos que nós estávamos certos. Quem votou no Bolsonaro, ainda é tempo de refletir. Ainda é tempo de a gente perceber que cometeu um erro, que vocês cometeram um erro e que esse erro pode ser corrigido. Tiana Munhoz, Sônia Santos, as pessoas aqui que eu conheço há muitos anos estão aqui se manifestando, Lourdes Rocha, Maria Luísa de Lima, Andrezinho Colabello. Então eu quero aqui manifestar nossa firme posição. Firme. Estamos em casa, porque se nós pudéssemos ir para a rua, essa hora paulista teria milhões de pessoas nas ruas. Milhões estariam nas ruas hoje do Brasil, pedindo a renúncia ou impeachment imediato do Bolsonaro. Mas essa hora vai chegar, que nós vamos poder voltar às ruas para defender nossas bandeiras, para soltar esse grito que está entalado na nossa garganta de justiça. Justiça para o nosso povo, justiça social, e que a gente não vai aceitar que as conquistas do nosso país, do nosso povo, tenham retrocesso. Renata Duarte, Maricélia Evangelista, Selma Leite, tanta gente aqui que eu não vou poder citar o nome de todo mundo, mas para encerrar esse café, aliás, o café está até esfriando, deixa eu tomar aqui mais um pouquinho. Para encerrar esse café, eu quero pedir a todos, todas, que concordam que nós temos que dar um basta nos desmandos desse país. Pela nossa saúde, pelas nossas vidas, manter o isolamento social, apesar de Bolsonaro. E nós interferirmos
de todas as formas aqui, pacificamente na rede social, Leia Vicente, Sandra Ferreira, Lucilene Santana. Todos nós íamos para redes sociais e exigir: fora Bolsonaro. Renúncia já. Se não renunciar, é iniciar imediatamente a pressão para que o Congresso Nacional decrete o impeachment de Bolsonaro. Dilma caiu por pedalada fiscal. Pedalada fiscal. Não foi crime. Bolsonaro cometeu diversos crimes. E hoje o Procurador-Geral da República já pediu um inquérito no Supremo Tribunal Federal para apurar os possíveis crimes cometidos por Bolsonaro. Nilza Barbosa, Jéssica, Josi, Solange Silva, enfim. Agradeço a vocês pelo café, pela companhia durante o café, e convido a todos para domingo, 10 horas da manhã, estarmos aqui novamente para discutirmos uma outra situação tão importante, ou talvez mais importante do que essa. Muito obrigado, boa noite a todos e a todas.